Se eu fosse você, eu não deixaria de assistir esse vídeo até o final. Oi, eu sou Damares e gostaria de explicar para você erros que cometemos na pintura. Mas antes que eu inicie esse vídeo, eu queria que você desse uma passadinha ao primeiro vídeo, porque este é o segundo vídeo sobre erros na pintura. Então você vai conhecer sobre os erros que cometemos ao iniciar a pintura. Primeiro erro, desperdício de tinta. Como eu sei que eu estou desperdiçando tinta? Ao colocar uma quantidade de carga de tinta. Mas se teu quadro é grande, você coloca uma quantidade considerável ali, mas não tanto por causa daquele quadro. Por quê? Porque você vai começar a tua pintura, mas não vai terminar naquele momento. Você pode passar para um outro dia e um outro dia. E o que vai acontecer com a tua tinta? Ela vai secar na tua paleta. Claro, ela não estragou porque ela cria uma película por fora e você aperta e a tinta está lá. Mas você já perdeu aquela camada de película que está ali, você já perdeu aquela camada. Então, para você não desperdiçar a tua tinta, coloca uma quantidade exata e, se precisar, você coloca mais. Segundo erro. Nunca misture uma tinta na paleta e sim na tela. E nunca misture uma tinta na tela e sim na paleta. Bugou? Então, vou explicar. Quando você não deve misturar uma tinta na paleta? Quando você já tem aquela cor e precisa de uma cor lá na tua paleta. Como? Se você tem um azul e um branco e você precisa de um céu, você não precisa misturar a cor na paleta e sim lá na tela. Então, o que eu vou explicar? Eu vou pegar aqui uma tela e você vai entender. Se eu tenho aqui na paleta azul, branco, eu preciso de um céu, eu vou fazer o quê? Um céu aqui com contrastes, porque você já viu um céu só de uma cor? É raro um céu só azul. Então, o céu, às vezes, ele tem aquela tonalidade mais escura, mais clara, e vai dando aquele contraste. Então, você nunca deve misturar para fazer um tom só de azul na tua paleta, e sim na tela. Então, nunca misture uma cor na paleta, de tinta na paleta, e sim na tela. A outra, nunca misture uma tinta na tela e sim na paleta, quando é neste caso que eu devo fazer. Se eu não tenho a cor rosa, por exemplo, você vai pegar o vermelho e o branco e vai construir esta cor. Nesse caso, você deve fazer a mistura na paleta e nunca na tela. Por quê? Na tela não vai dar aquele tom que você precisa exatamente. Você precisa de uma cor, você não precisa de uma tonalidade. Então, você entendendo esse passo, você vai saber que você deve misturar na tua paleta e aplicar na tela. E nunca misturar na tela. Você não deve fazer essa mistura na tela e tentar acertar fazer essa cor rosa. Isso é só um exemplo de cor. Terceiro erro, você deve ter muito cuidado com o teu material na hora de comprar. Por quê? Se você procura materiais que vão te dar um custo baixo, você vai ter um custo maior na hora de executar o teu trabalho. Como? Se você compra uma tinta que você não sabe que qualidade é aquela tinta, que marca aquela tinta, né? Qual foram feitos os pigmentos dela, se realmente ela é boa, você não sabe como ela vai chegar no final da durabilidade dela quando ela secar completamente. Assim também é a tela. Se você não comprar uma tela de material bom, você vai fazer a aplicação daquela tinta e você vai precisar de mais carga e a tela não é de qualidade boa e vai sugar muito a tua tinta e você vai gastar mais material e aí você vai ficar com prejuízo. Então, você tem que ter esse cuidado. Materiais bons, seleções de materiais e você vai ter uma boa execução no teu trabalho. Quarto erro. Se cobrar demais. Quem não faz isso quando está iniciando? Eu não consigo fazer perfeito como você faz. Você tem a mão assim de fada. É assim que eu escuto. Meus alunos falam para mim quando eu estou fazendo aquele trabalho, mostrando como eles devem fazer. Então, esse quarto erro, as pessoas cometem muito. O que acontece? Desestimula, não querem mais continuar fazendo o trabalho porque se cobra muito, que é perfeccionismo já de cara, de início,
Então, você entendendo que você não precisa ter tanta cobrança para você, você vai conseguir fazer trabalhos e entender e colocar na mente, não, eu vou praticando, praticando, até chegar lá na perfeição, não, né? Chegar lá num trabalho melhor, que eu possa ter uma execução de até mesmo de melhores trabalhos para que as pessoas te admirem muito mais. Inclusive, eu tenho um aluno na aula presencial que ele estava começando a fazer o trabalho dele e toda vez que eu falava para ele assim, faz essa técnica aqui. E ele falava, professora, mas você faz muito bem, meu Deus, parece que você faz mágica na tela. Então, o que eu falo para ele? Eu vou sem medo. Se você perde o medo, você consegue fazer aquele trabalho tranquilamente. Então, se você perde esse medo, você vai conseguir fazer o seu trabalho. Ele falou assim, esse é meu problema, eu tenho medo. Medo de errar. Então, o que é isso? Ele está se cobrando. Se ele fica com medo de errar, quando ele vai executar o trabalho dele, ele já errou. Então, se perde o medo, então ele não erra e consegue o objetivo dele, que é acertar. Quinto erro. A pessoa comprou o material, comprou as telas, o que ela faz? Ela compra o pincel, compra a tinta, compra o diluente, compra o pano, ela vai na tela que é uma deste tamanho. Para iniciar, se você iniciar com uma tela desse tamanho, o que você vai fazer? Você vai revender o teu material, você vai ficar desestimulado porque é muito grande, você vai ter muito trabalho até terminar e você está iniciando. Então, eu te aconselho a comprar uma tela menor, para você iniciar um trabalho, ficar feliz com aquele trabalho, porque vai terminar mais rápido, você vai ter um resultado melhor por ser uma tela menor e você pode ir fazendo esse processo até sentir segurança e comprar várias telas maiores. Para te ajudar ainda mais, eu tenho aqui nos cards um vídeo sobre materiais básicos para te ajudar ao início da tua pintura. E se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro vídeo, lá eu explico sobre 7 erros. Vai lá que está muito bom e você vai ter conhecimento deles, assim como você teve desses 5 agora. E também eu tenho sobre o meu curso online, você pode ter conhecimento desse curso, tá muito legal esse curso. O que você vai aprender nele? Tirar uma imagem de uma fotografia real, você vai transformar uma pintura de foto para a pintura. Então, você vai entender tudo sobre isso, você vai entender sobre pincéis, o que utilizar, como saber fazer uma pintura com aquele tipo de pincel, sobre tintas, pigmentos, sobre telas, os materiais todos eu explico lá, sobre colorimetria, como fazer um esboço, que tipo de pintura você deve iniciar, qual eu devo trabalhar lá no meio e qual eu devo trabalhar lá na frente. Então, tudo eu explico o passo a passo de como você deve iniciar e terminar naquela pintura mais complexa. Então é isso. Não se esquece, se inscreve no canal, dá seu like, acione o sininho, compartilha para que mais pessoas tenham conhecimento sobre os erros que cometemos na pintura.